Você já parou para poder pensar qual o sentido da vida? Você já parou para pensar qual é o seu propósito aqui nessa terra? Já parou? Se a gente parar para refletir, eh, de forma bem racional, bem lógica, qual seria o sentido da vida? Nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e nós morremos, né? Conforme a Bíblia, a gente, né, escuta lá, está escrito nas Escrituras: do pó a gente veio, do pó nós voltaremos. Mas se formos olhar dessa forma, a gente passa a vida em vão, né? Porém, o Criador, para pensar, o Criador, ele é tão perfeito, tão sábio, que ele nos deu dons, talentos, habilidades que nós vamos desenvolver e amadurecer ao longo da nossa vida. E se a gente for parar para pensar, você já viu que tem várias crianças, às vezes bem pequenininhas, que às vezes têm o dom da música, tocam piano com 2 anos de forma maravilhosa, igual o Mozart. Crianças que pequenininhas já falam uma língua, uma segunda língua de forma fluente, ou têm dons para matemática, enfim. Essas crianças geralmente são chamadas de crianças, né, que são gênios, pequenos gênios. Mas, na verdade, todos nós temos dons, todos nós temos talentos. Cabe a nós refletirmos quais são os nossos dons e quais são os talentos que Deus nos deu. Porém, mais do que isso, o ideal é a gente refletir, descobrir quais são as habilidades e os dons que Deus nos deu e desenvolvê-los, aflorá-los, para que a gente possa viver esse sentido e esses dons em plenitude. Porém, se a gente parar para pensar que esse sentido, que esses dons, esses talentos a gente vai viver só para nós, você concorda que perde um pouco o valor? Porque Deus não fez o homem para viver sozinho. Deus fez o homem para viver em comunidade, em sociedade, em compartilhar experiências. Porém, gente, aí entra o propósito. Aí entra o propósito. Propósito de vida. De você executar o sentido da sua vida. Então, o sentido nada mais é do que você descobrir, tá? Vinculado a descobertas dos seus dons, dos seus talentos. E o propósito de vida está vinculado a você executar esses talentos, esses dons que Deus te deu. E, igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa nasce com um dom maravilhoso de cozinhar, de fazer pratos maravilhosos, com um sabor diferenciado, com aquele toque que só o amor de quem realmente gosta de cozinhar faz, ou o dom de cantar de forma a tocar o coração, a alma das pessoas. Porém, se a gente pensar que esse sentido, esses dons, esses talentos, se eles não forem compartilhados, a vida da pessoa fica sem valor. Mas que quando você usa esses dons com um propósito de elevar, edificar a vida dos outros, com um toque de sabor especial, deixando o coração da pessoa mais feliz com aquele gosto maravilhoso da comida dela, que você sente através desse sabor, o carinho, que você sente através do canto de uma pessoa, o seu coração tocar, a sua alma vibrar. Isso é o propósito da vida. Mas é muito mais, deixa eu sentar aqui, gente, muito mais do que o propósito da vida. E o sentido é você compartilhar esse propósito, esse sentido com as outras pessoas. Porque nós nascemos neste mundo para trocarmos experiências, para compartilharmos as nossas experiências com o nosso próximo, vivermos em fraternidade. E propósito e sentido não tem nada a ver com ganhar dinheiro, tá, gente?
Muitas das vezes as pessoas acham que o meu propósito é ganhar dinheiro, tem a ver com ganhar dinheiro. Não tem. Às vezes a gente pode trabalhar com outra coisa completamente diferente do nosso propósito de vida. Lógico que muitas das vezes a gente consegue perceber que tem pessoas que trabalham justamente com o seu propósito e ganha dinheiro com isso, tira o seu sustento com isso, mas muitas das vezes nós percebemos que tem pessoas que têm dons, que têm talentos, trabalham com outra coisa, com outras atividades para o sustento da sua casa, mas elas conseguem ainda distribuir, compartilhar o seu propósito de vida, o seu dom, numa outra atividade, fazendo então com que ele viva e seja um ser humano em completude, um ser humano completo, dando significado à sua existência. Então fica a reflexão para hoje, se você já descobriu qual é o seu dom, qual é o seu talento e qual é o propósito na sua vida. Qual é o propósito da sua vida nesse mundo? Todos nós temos. Qual que é o seu? Um beijo, tá? Fiquem com Deus.